mais uma sessão dessa primeira comissão e passo aqui aos nossos processos com pedido de preferência. O primeiro processo com pedido de preferência é o processo 197, que é da relatoria do Dr. Ricardo Tucunduva. Passo para o relato inicial, depois passo à procuradoria e o advogado que fará a defesa. O Dr. Ricardo Tucunduva está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, auditores, procuradoria, advogados, todos presentes aqui, representantes dos clubes, nossa secretaria. Começamos hoje, então, com o processo 197/2025, partida realizada no dia 9 de março de 2025, do Corinthians contra o Santos. Consta da denúncia que o atleta José Ivaldo Almeida Silva, por ter atingido o atleta Corinthians Júlio Alberto, recebeu o cartão vermelho direto, eis que usou força de intensidade alta e, portanto, foi denunciado como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Consta ainda que o atleta do Santos, também do Santos, Gonzalo Daniel Escobar, foi expulso também com cartão vermelho direto, pelo mesmo motivo, força e intensidade alta e, portanto, também denunciado no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Também foram denunciadas ambas as agremiações no artigo 206 do CBJD, por terem causado atraso no início da partida, a agremiação do Santos em 4 minutos e a agremiação do Corinthians em 1 minuto. É esse o relato do necessário, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo Tucunduva. Aproveito o momento também, agora que cheguei, dei início à sessão, a cumprimentar todos os colegas auditores, cumprimentar a procuradora, a doutora Ana Sofia, o doutor Bernardo aqui representando o sindicato, o doutor Marcelo que vai falar agora conosco, Paula, João sempre aqui nos assessorando para que toda a sessão saia da melhor forma possível. Vou passar então a palavra agora à doutora Ana Sofia pela procuradoria e depois o doutor Marcelo falar pelo Santos, né? E pelo Corinthians terá defesa escrita, correto? Salvo engano. Pela ordem, senhor presidente, nós temos prova audiovisual. Tem prova sim. Tá, então eu vou passar para o doutor Marcelo. Sim, com certeza. Eu vou passar para o doutor para a gente ver a prova. Na sequência, a procuradoria se manifesta, o doutor faz a sustentação em si e o doutor Ricardo faz um resumo da defesa escrita do Corinthians. Doutor Marcelo, por favor, o vídeo. Bom, aqui não preciso falar que de branco é o Santos, em preto aqui está o atleta. Eu gostaria de chamar a atenção, senhor presidente, nobres de outros jogadores, que o árbitro, a princípio, deu cartão amarelo nessa jogada. Não sei se vai ter a continuação. Ele deu cartão amarelo na jogada, porque entendeu que não teria sido uma falta. E eu gostaria, pode voltar um pouquinho? Eu gostaria de mostrar que o árbitro fala que ele teria acertado a perna. Aqui se der pra dar, não agora, mas daqui nós vamos ver que ele acerta o pé, veja, é pé com pé. Na altura da bola, ele não levantou a perna acima da linha da bola, veja. Ele não faz acima da linha da bola. Ele acerta o pé do adversário, mas ele visa então somente a bola. Ele vai no local onde está a bola e acerta o pé. Ele não acerta a canela, ele não acerta a perna do adversário. Ele deu o amarelo e só deu o vermelho depois de assistir muitas vezes no VAR, entendendo que foi uma jogada mais viril. Mas nós estamos vendo aqui, ó, ele pega pé com pé, veja. É pé com pé, não acertou a canela, não acertou a perna do jogador. Ó, veja, é pé com pé. Entende? Já teve situações análogas a essa que o atleta não foi expulso. Foi apenas então somente um amarelo. Pode pôr a próxima. E com relação ao outro atleta, a mesmíssima situação. Ele erra o tempo da bola, ele acerta, ó, ele vai na bola. É que o atleta adversário foi mais rápido, ó, ele chuta a bola, ele estava indo na bola. Aí ele não tem como tirar a bola, ele já estava no exercício, você pode pôr,
Ele já estava no movimento de ir para a bola. É que o atleta adversário chuta. Veja, ó, o atleta adversário chuta e ele vai. E da mesma forma, ele acerta o pé do seu adversário, não acerta a perna. Então, nos dois casos, os atletas acertam o pé do adversário e não a perna, como descrito na súmula do árbitro. E ainda vou fazer a sustentação. Mais alguma prova a ser produzida? Essa, né? Então eu passo a palavra à Procuradoria para sua sustentação. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. A literalidade das palavras contidas na súmula, assim como a prova em vídeo, corroboram para a denúncia. Nesses termos, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana Sofia. Agora sim, efetivamente, doutor Marcelo com a palavra para a defesa. Senhor presidente, nobre senhor relator, nobre senhor terceiro auditor, doutor Wesley, nobre procuradora dessa casa, doutora Sofia, amigos da secretaria, caro colega. O Santos Futebol Clube, por primeiro aqui, vai apenas, já foi resolvida essa questão, mas se assustou quando viu na citação uma denúncia no artigo 254A, que estava na denúncia primígena. E aí assustamos com isso, por isso até que pedimos o adiamento para mostrar até as imagens, para mostrar que não se trata de agressão. É uma jogada mais viril, mas foi da disputa de bola. As duas, aqui serve a mesma defesa para as duas situações. As duas situações foram exatamente iguais. E o que quer dizer isso? O atleta adversário estava com a bola, o atleta do Santos vai em direção, faz um movimento em direção à bola, o atleta adversário dá o toque e, como o movimento já tinha se iniciado, ele não tem como parar. E nenhum dos dois casos há aquela solada, que isso sim é uma situação perigosa, é uma situação até violenta. Ou seja, aquele quando o atleta passa da linha da bola e acerta o seu adversário. Não foi o caso. Nos dois casos, a bola estava em disputa e os dois casos, os atletas do Santos fizeram um movimento em direção à bola, mas por uma infelicidade, ou até uma felicidade do adversário que retirou a bola, o movimento que já havia se iniciado não tinha como parar. Então, não houve aqui, e aqui insistimos, não houve aqui a intenção, o dolo específico de atingir o adversário. O que aconteceu, e aí pode até ser, foi uma consequência da jogada. Entende esse defensor, salvo o melhor juízo, que até para as duas situações houve excesso de zelo do árbitro. Tanto é que no primeiro momento ele deu para o primeiro expulso, o primeiro denunciado, ele teria dado o amarelo, porque ele viu, ele sentiu realmente que foi uma jogada, uma consequência de uma jogada e não um ato violento. Mas entendemos também que em nenhum dos dois casos os atletas deliberadamente utilizaram de uma jogada violenta, utilizaram de uma intenção de jogar violentamente. Nós entendemos que o artigo 254, ele prevê a jogada violenta e nós entendemos que há que se ter o dolo específico em agir violentamente. E não foi o caso de nenhum dos dois. No máximo, podemos dizer que eles agiram de uma forma negligente e prudente, mas jamais com a intenção de atingir o seu adversário. Nessas condições, e até lembrando que foi o último jogo para o Santos Futebol Clube do Campeonato Paulista, não houve cumprimento de suspensão automática, pela primariedade de ambos os atletas, em razão que nenhum dos dois atingidos necessitou de atendimento médico, continuaram normalmente na partida. Nós, enfatizando novamente a primariedade, nós pediríamos a Vossas Excelências a aplicação da pena de advertência. É evidente, e até aqui por lealdade processual, esse defensor não vai pedir absolvição, porque realmente houve uma situação, mas uma situação que não é de total relevância. Não houve uma ofensa maior à integridade física dos atletas. Foi expulso, já foi alijado da partida, já prejudicou a sua equipe, teve já essa reprimenda imediata. Por essa razão, nós insistimos,
ante a primariedade de ambos os atletas, nós pediríamos a aplicação da pena de advertência, entendendo que a irrelevância do ato praticado, que não gerou nenhuma consequência mais grave a ambos os adversários. Com relação ao artigo 206, a gente enfatiza aqui que, muito embora esteja denunciado como atraso no reinício, nós percebemos na súmula que não houve atraso no reinício. O que houve foi o que teria ou poderia ter havido um atraso no início. O que nós, desde já, contestamos, porque as duas agremiações do início entram juntas. Então não está para ter mais, e nós não temos visto mais atraso no início. No reinício, sim. Não é o caso que ocorreu aqui. Não houve atraso no reinício, por isso nós pediríamos a absolvição do Santos Futebol Clube, tendo em vista que não se existe mais atraso da entrada em campo, haja vista que ambas as agremiações entram juntas. E ainda, caso Vossas Excelências entendam por bem de condenar o artigo 206, nós aqui suscitamos o artigo 178, em que baliza a penalidade, mesmo com o agravante, entre seus limites mínimos e máximos. Por essa razão, se a penada for, que seja por R$1.000 por minuto de atraso. Mas insistimos, não houve, na forma colocada pela Procuradoria, não houve atraso no reinício da partida. É esse o pedido que nós estamos deixando ao excesso critério de Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Marcelo. Passo agora ao relator, que fará um resumo também da defesa escrita do Corinthians, e na sequência já pode proferir o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Em resumo, a defesa do Esporte Clube Corinthians menciona que consta da denúncia que houve atraso de 4 minutos no reinício da partida, em decorrência do atraso de 1 minuto na entrada da equipe do Esporte Clube Corinthians para o primeiro tempo. Diz que o atraso na entrada da equipe visitante corresponde ao atraso no início do primeiro tempo, portanto, pede a absolvição. Alternativamente, caso seja reconhecida a culpabilidade do Corinthians, requer que seja aplicada a pena monetária em conformidade com a jurisprudência, levando-se em consideração o atraso de apenas 1 minuto. É esse a síntese da defesa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Passo, portanto, ao meu voto. Eu parabenizo o doutor Marcelo Góes pela sua explanação, mas o meu entendimento é que a denúncia, apesar do erro material constante em relação à menção ao artigo 254-A, quando do pedido, pede a condenação dos atletas no artigo 254. E, no meu modo de ver, houve sim a jogada violenta, houve o emprego de força incompatível. Eu, por muitas vezes, disse aqui que o resultado da lesão no atleta, para mim, eu não levo tanto em consideração para a aplicação. Por quê? Porque no caso, por exemplo, no caso em tela, em que o José Ivaldo Almeida e Silva atinge com força excessiva o atleta do Corinthians, caso o pé do atleta do Corinthians estivesse mais fixado no chão, poderia ser uma lesão muito grave. Então eu vejo mais como a intensidade em que diz o artigo do que efetivamente de uma lesão mais séria no atleta. Dessa forma, em relação ao atleta José Ivaldo Almeida Silva, da equipe do Santos, o meu voto é por uma suspensão de 2 partidas. Já em relação ao atleta Gonzalo Daniel Escobar, eu entendo que a intensidade foi menor do seu ato, que realmente houve a perda do tempo da bola, né? Não vi com tanta intensidade, dessa forma proponho a suspensão de 1 partida para o atleta Gonzalo Daniel Escobar, inclusive convertida em advertência. Em relação às agremiações, em que pese também
o que eu considero um erro material na denúncia de que menciona o atraso no reinício da partida, quando o atraso efetivamente ocorreu no início, e que está relatado pelo diretor do jogo no seu relatório do jogo. Consta também da súmula da partida que a partida começou com os 4 minutos de atraso. Me parece que, apesar das equipes entrarem conjuntamente nesse tipo de partida decisiva, o atraso a que o árbitro se refere é da apresentação no túnel para que eles efetivamente ingressem em campo ao mesmo tempo. Dessa forma, seguindo também o entendimento dessa primeira turma em razão à reincidência específica, o meu voto é pelos 4 minutos de atraso da equipe do Santos, que configuram R$ 7.200, com a reincidência específica, e da agremiação do Corinthians em R$ 1.800. É assim como voto, então, presidente. 2 partidas para José Ivaldo Almeida Silva, 1 partida convertida de advertência Gonzalo Daniel Escobar, R$ 7.200 ao Santos, R$ 1.800 ao Corinthians. Muito obrigado, doutor Ricardo Tucunduva. Como vota, doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde ao nobre colega doutor Ricardo Tucunduva, ilustre relator, Paula, João, toda a procuradoria, advogados presentes. Eu vou parabenizar o brilhante voto do doutor Ricardo Tucunduva. Acompanharei integralmente com relação aos atletas do Santos, tanto o José Ivaldo quanto o Gonzalo Escobar, porque eu entendo que foi a melhor solução para o caso, inclusive com relação à menção da intensidade da entrada, eu acredito que foi bem pertinente as alegações trazidas, em que pese a defesa do Dr. Marcelo, realmente a jogada foi excessiva no caso do senhor José Ivaldo. No entanto, eu ouso discordar apenas na condenação quanto ao 206, em relação à agremiação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu acompanho integralmente no Santos, e com relação ao Corinthians, eu condeno na mesma pena do Santos, por entender ali que a gente não tem como mensurar, o que pese o atraso para a apresentação, o atraso no início da partida seria de ambas as equipes. É com voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Wesley. Também cumprimento os votos realizados. Apenas um esclarecimento, doutor Ricardo, doutor Wesley. O senhor Gonzalo Daniel, então, foi desclassificado do 254A para o 254, só é isso? Ou não? Tá certo. Senhor presidente, consta da denúncia no pedido no 254, parágrafo 1º, inciso 1. Só consta, acredito até que por um erro de digitação, ele menciona o 254A no corpo, mas no Ok. pedido da denúncia ele já retifica esse erro. Então, Então, ambas as condenações são pelo 254. e a denúncia Ok. denúncia também. Então fica aqui também cumprimento o relator pelo seu voto, a todos aqui que externaram suas posições. Sigo o relator apenas com a vênia em relação ao item que houve divergência do Dr. Wesley, que eu vou acompanhar a divergência em relação à sanção da multa imposta, para também entender que não dá para ferir exatamente a quantidade de um e de outro na prática. Então, ficaria, por unanimidade, o senhor José Ivaldo com 2 partidas de suspensão, senhor Gonzalo Daniel com 1 partida convertida em advertência, por unanimidade também, ambos pelo 254. A agremiação do Santos e do Corinthians, ambas as agremiações com a sanção de R$ 7.200 de multa por atraso. E sendo que no caso do Santos é por maioria, do Corinthians é por maioria, do Santos por unanimidade. Deu para acompanhar aí, Paulo, João? Então é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado. Passamos à segunda preferência do dia, que é o primeiro item de pauta, na verdade, processo 196/2025, esse da relatoria do Dr. Wesley, que está com a palavra. Dr. Wesley, por favor. Obrigado, senhor presidente.
Processo 196 de 2025, jogo entre Sport Clube 15 de Novembro de Jaú e Atlético Monte Azul, pelo Paulista 3, realizado no dia 9 de março de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia. Aqui eu como é o mesmo fato para todos, eu vou fazer primeiro um resumo do ato e depois falar sobre as denúncias. Mais fácil, em relação à agremiação do Monte Azul, a douta Procuradoria apresentou denúncia por incurso no artigo 206 do CBJD, por dar causa ao atraso de 1 minuto no reinício da partida. Ó, deixa eu ver se é o reinício pra gente não. 1 minuto no reinício da partida. E aí eu vou pegar agora o relato do diretor da partida sobre a ocorrência para depois discriminar as imputações da outra procuradoria. Informo que, após o segundo gol da equipe do Monte Azul, marcado no segundo tempo, ocorreu uma confusão generalizada entre as duas equipes dentro do campo. A confusão teve início quando o jogador número 18 do Monte Azul provocou o banco de reservas da equipe do 15 de Jaú e o auxiliar técnico do 15 de Jaú avançou em direção ao jogador do Monte Azul, tentando agredi-lo fisicamente. Com a situação encerrada, foram identificados pela arbitragem por ter envolvimento direto na confusão e expulsos por atos indisciplinares os seguintes membros de cada equipe. Do Monte Azul, número 14 e número 18, o técnico, Sr. Elton Francisco Forgiarini, e o massagista, Sr. Ocimar Manuel Barcelos, e do 15 de Jaú, o auxiliar técnico, Sr. Bruno Luiz dos Santos, e massagista, Sr. Flávio Matias. Feito esse resumo, passo à denúncia específica. Com relação ao senhor Leandro Macedo Nascimento, que teria dado início ao tumulto, a douta Procuradoria apresentou denúncia por incurso no artigo 258 do Caput e 257 Caput do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Com relação ao auxiliar técnico do 15 de Jaú e o massagista do 15 de Jaú, ambos por incurso no artigo 257 e 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Com relação ao atleta Luiz Lopes Neto, do Monte Azul, por incurso no artigo 257 caput e 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. E, com relação ao técnico do Monte Azul e o massagista do Monte Azul, o senhor Elton Francisco Forgiarini e Ocimar Manuel Barcelos, ambos por incurso no artigo 257 caput e 254-A, parágrafo 1º do CBJD. As certidões de antecedentes de todos os denunciados, a defesa e prova de vídeo produzidas ambos pelo Dr. Bernardo do Sindibol. E esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Temos provas a serem produzidas no vídeo Presidente, temos prova de vídeo, de documento e também os denunciados estão aqui, a se serem fazem ouvidos. presentes para. Porque eu vou fazer a defesa tanto para o 15 de Jaú como para o Monte Azul. Foi verificada um possível conflito de interesse entre ambos, ambos estão de acordo pela defesa de ambos. E do 15 de Jaú nós temos o depoimento em vídeo que eles não conseguiram se fazer presentes aqui hoje, mas os denunciados do Monte Azul se fazem presentes para depoimento pessoal aqui também. O relator quer proceder como os denunciados presentes primeiro, vídeo depois, como... Acho melhor o vídeo aí passamos aos Então, primeiro vídeo, depoimento por vídeo. Eu gostaria de fazer um pedido, João. Tem como a gente colocar o link do YouTube primeiro, que daí eu consigo identificar para vocês Tá bom. os denunciados no vídeo, e daí depois a gente assiste os outros, que fica mais fácil de compreender, assim, ao meu ver. Tudo bem, relator? Pode ser assim, Dr. Wesley? Peço desculpa pelas 3 petições, é porque esse último link não era proposital, ele não estar nas outras, então... Só que não foi juntado nos autos os pedidos de desculpa, né? O documental é isso, né? Que tá no link do. Como, desculpa? São os pedidos de desculpa. Atualizou? Tá. Tá bom.
faz diferença. Se vocês quiserem. O desentendimento entre ambos ocorreu imediatamente após o gol da equipe do Monte Azul. Um golaço, diga-se. Tem um momento que, se daqui a pouco, João, você pausa pra mim, vai ficar bom pra ver todos. Ainda não. Agora pode pausar, João. Nós temos o treinador Elton aqui. Ok? Visualizam de colete. Nós temos o Ocimar de boné atrás. Ok? Ambos, esse que eu vou mostrar agora, todos do Monte Azul. Do lado aqui, que está sendo segurado pela mão aqui do atleta adversário, o Luiz. Ok? E o Leandro. O Leandro ainda não apareceu nessa imagem, né? Ou tá atrás? Ah, é o Leandro que tá aqui, então. Desculpa, então aqui é o Leandro. E aí o Luiz vai aparecer logo na sequência ali em cima. Se puder, pode até dar sequência na imagem, João. O Luiz aparecerá, acho que aqui em cima, logo. Aqui, né? Lá em cima na imagem, o Luiz. Em relação. Pode pausar de novo, João, desculpa. Em relação aos denunciados do 15 de Jaú. Esse rapaz que tem o chapéu do 15, que está também todo de verde, é o massagista, o Flávio. E aí, se você puder voltar um pouquinho, João, que o Bruno já saiu da imagem nesse momento. Um pouquinho mais. O Bruno está aqui, ó, esse de boné amarelo também todo de verde. Essa imagem fica melhor para identificar todos. E depois nós temos também o vídeo pelo próprio Monte Azul, uma gravação que o clube faz para assistir os jogos, que o início do desentendimento entre os atletas ele é visto antes do que o da transmissão do YouTube. Tá? Aqui começa um movimento, né, de atletas do 15 de Jaú. O atleta Luiz é o que corre para o fundo. Aqui os denunciados do 15 de Jaú. Gostaria de destacar para os doutores auditores também, ou se puderem visualizar os árbitros da partida, também é importante. E esse rapaz que é o responsável do jogo pela federação. Essa imagem não fica tão nítida porque é um vídeo com zoom. Existe esse vídeo também no processo sem o zoom, caso os doutores também prefiram. Nesse momento, o Leandro já está sentado lá no banco. Né? Acabou de sentar. Vamos para outro vídeo, João. Tem um vídeo onde há marcação específica. Acho que esse é o sem o zoom só. Esse vídeo aqui é o vídeo do conflito, novamente. Só que agora, nesse vídeo, vai ter uma marcação exata no denunciado Elton, que é o treinador da equipe Monte Azul. Vocês vão verificar como se fosse uma luz branca no corpo do Elton.
os doutores quiserem continuar assistindo aqui, o tumulto já está dispersado. Que é PDF, aham. Como que os doutores preferem fazer? Já seguimos com as provas que estão aqui? Doutor Wesley, tem uma um depoimento. Daí tem os vídeos por parte do 15GU que são feitos em formas de depoimento. Tem também ainda do Monte Azul, só que prova documental, né? Não, são todos depoimentos aqui também. Uhum. Eu sou Flávio Matias, massagista do 15 de Jaú, que houve na briga o 15 de Jaú e o Monte Azul, não houve agressão nenhuma, nem da parte deles e nem da nossa parte, né? Só houve aquele empurra-empurra, tipo para separar, inclusive está no vídeo, né? Então eu peço desculpa por isso, tá bom? E que não houve nada, inclusive está lá no vídeo. E com certeza não vai ocorrer mais, ok? E eu só peço desculpa pelo isso que aconteceu, mas não houve agressão alguma, nem da minha parte, nem da parte deles, tá ok? E muito obrigado. Uma excelente noite para os senhores. Olá, aqui é o Bruno Santos, auxiliar técnico do 15 de Jaú. Estou fazendo esse depoimento a respeito da denúncia que foi dada pelo árbitro da partida contra o Monte Azul. Primeiramente, dizer que eu não pude estar presente aí, porque eu estou há 3 dias de uma cirurgia de ligamento que eu acabei de fazer. E eu estou gravando esse vídeo para dizer que realmente não houve nenhum tipo de agressão por parte dos atletas, por parte da comissão técnica do 15 de Jaú e do Monte Azul. Houve apenas um desentendimento, aquele empurra, como não dá para ver nos vídeos, não ocorreu realmente agressões, socos, como foi dito. Houve apenas um desentendimento ali no calor do jogo, que é normal, a gente extrapolou um pouquinho, inclusive eu peço desculpa pelas algumas atitudes que extrapolaram, mas não houve violência, não houve soco, pontapé, como foi dito na denúncia. Inclusive, já foram feitos pedidos de desculpa ao Monte Azul, o Monte Azul também já mandou, já foi recíproco. Então, só para dizer que realmente não houve agressões, foi apenas um desentendimento. E a gente pede desculpa pelo mal entendido, desde já, e com certeza isso serviu de lição e não vai ocorrer novamente. Ok? Desde já agradeço. Um abraço. O Bruno acabou até enviando uma foto do joelho dele para justificar de fato a impossibilidade do comparecimento aqui. O restante é prova documental. Vamos para o depoimento primeiro e depois voltamos para as provas documentais. Doutor Pode ser? Wesley, pode ser assim? Quem que é o primeiro a depor, doutor? Alguma preferência? Nós temos o treinador Elton, nós temos o Ocimar, que é o massagista, nós temos o Luiz e o Leandro. Vocês têm alguma O preferência? relator pode conduzir como achar melhor? Elton, por favor. Técnico? Deixa eu trouxe o documento. Se puder deixar. Pode ser. Pegar ali só para o João qualificá-lo. Tá, tudo bem? Eu vou passar para o relator, doutor Wesley, ele que vai conduzir a sua oitiva. E aí, caso reste dúvida, eu vou abrir para os demais questionarem também, tá bom? Obrigado, doutor Wesley, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor Elton, tudo bem? Bem-vindo a esse tribunal. Eu acho que é muito importante a participação aqui, até para elucidar os fatos, né, ocorridos, em que pese a gente já ter as provas de vídeos, depoimentos e alguns documentos. Senhor Elton, primeiramente eu gostaria que o senhor fizesse um resumo do que aconteceu na sua visão no dia da partida. Boa tarde a todos. Obrigado por esse momento de estar aqui para
esclarecer ó, algumas coisas que aconteceram. Ah, primeiramente, eu quero dizer que foram 17 rodadas, né, que eu participei dessa competição e não tem nenhum cartão amarelo até então. E isso foi um fato isolado que aconteceu e a gente, nesse momento, a gente tenta entrar em campo ali para tentar apaziguar, né, tentar evitar que aconteça algo mais grave, né. E através das imagens que mostraram aí do nosso analista de desempenho, isso deu para visualizar muito bem que não teve agressões, não teve nada, a gente só, tanto da nossa parte como do 15, a gente tentou só apaziguar e tentar acalmar os ânimos de todos. Senhor Elton, mas no momento ali do gol, né, que aconteceu a confusão, o que que o senhor viu a hora que saiu o gol? Como começou a confusão? O que que aconteceu? O que que o senhor fez durante a confusão? Eu acredito sim que pela situação também que o 15 estava passando, né? Ali naquele momento eles estavam brigando pelo rebaixamento, né? E a nossa equipe estava muito tranquila porque naquele jogo já estava classificada, né? Nós classificamos com 3 rodadas de antecedência já para as quartas de finais. E o 15 estava naquele momento brigando pelo rebaixamento. Uma derrota para eles ali seria muito pesado e com certeza já estariam rebaixados, né? E aconteceu que a gente fez o gol e eles, de repente, pela situação que estavam, alterou um pouquinho, né? Eles vieram até nosso banco, né? Vieram até nosso banco ali, mas eu acredito que pelas imagens que vocês viram ali também não teve agressões como foi mencionado, né? Eu acho que ficou muito claro isso, né? A gente até teve a vinda deles até nosso banco, né? Para tentar de repente cobrar alguma coisa em relação a comemorar. A gente faz o gol, a gente comemora ali no banco normalmente, né? Como todo mundo faz um gol, né? E acredito que eles vieram ali para de repente cobrar uma situação ou até mesmo para tentar algo em relação ao resultado do jogo, né? Mas assim, enfim, o que foi colocado em súmula ali, acredito que não aconteceu. O senhor já teve já teve alguma denúncia para esse tribunal já? Não, não, nenhum. E quanto tempo o senhor trabalha com futebol? Futebol, vamos colocar aí mais de 20 anos. Certo. É, com relação às agremiações, havia alguma animosidade antes da partida? Já houve outro confronto que teve algum problema entre as agremiações ou foi a primeira vez? Não, não, nenhum problema. Até o coordenador técnico deles, agora não me recordo o nome dele, foi o treinador do Itapirense, né? E a gente cumprimentou, depois do jogo também a gente se cumprimentou, conversou até então, né, em relação ao jogo, mas não tem conflito nenhum, momento nenhum. Perfeito, eu estou satisfeito, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo Conduva. Boa tarde. Eu tenho só uma dúvida, é a seguinte: o senhor disse que os atletas do 15 foram em direção ao banco, né, do Monte Azul. Qual seria o motivo disso? Não, não foi os atletas, foi ali integrantes da comissão, né? O massagista e o preparador físico, E o que que né? motivou eles a fazer isso? Acredito que foi por causa da comemoração do gol, né? Acredito que seja isso, mas até então a gente está comemorando o gol dentro do nosso espaço, dentro da nossa casa-mata, isso aí é normal, né? Que acontece e acredito que ali até então eles vieram para de repente cobrar uma situação em relação a isso, mas não teve nenhuma agressão nem nada. Tá, então a parte que não aparece no vídeo, não aconteceu nada de diferente? Não, não teve agressão nenhuma. Até a imagem da TV mostra pouca coisa. Nós tivemos a sorte, né, que o nosso analista gravou toda a confusão que deu ali e se percebe que não teve em momento nenhum agressões, né? Perfeito, satisfeito, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Ana Sofia, tem alguma questão? Não? Doutor Bernardo, alguma questão? Então agradeço a presença do senhor. O documento já pegou ali o celular? Pode pegar de volta. Senhor Silmar, por favor. O senhor tem um documento para pegar ali para o João? Tem uma foto, nada no documento? Nada. Depois pode mandar? Como é Eu que me funciona? encarrego Depois manda. de encaminhar depois. Tá ótimo. Então, por favor, senhor Silmar, o senhor pode sentar?
Boa noite a todos. Doutor Wesley está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor Lucimar, tudo Boa bem? tarde. Bem-vindo a esse tribunal. Basicamente, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz ao senhor Elton, antes das perguntas, aliás, eu vou pedir para que o senhor relate, na sua visão, o que aconteceu ali no momento do gol, como que começou a confusão, onde o senhor estava, como que o senhor participou dessa confusão. Por favor, se o senhor puder colocar com suas palavras. Sim, eu estava no banco, na hora no gol, e o jogador veio para comemorar com a gente no banco, e nisso começou a comissão técnica deles vindo de encontro, mas só começou a bater boca, entendeu? Sem ter agressão nenhuma. Aí começou aquele bate-boca ali na frente do banco, e empurra, e a gente entrou para apartar. O senhor falou que os atletas foram comemorar no banco. Mas durante o gol eles foram comemorar, os atletas que estavam em campo foram comemorar por a linha de fundo. Gol de fundo, depois que eles vieram Mas a confusão começou antes deles voltarem. Então, ali, antes, do depois banco. chegou os jogadores tudo junto. Como que começou a confusão? Por que eles foram pra cima? Sei, no momento deles ali, né? Não aceitava o empate em O casa. senhor Né? não viu nenhuma provocação? Não, nenhuma. Tá, senhor Ocimar, quanto tempo o senhor trabalha com futebol? 26 anos. Teve já alguma passagem aqui nesse tribunal? Teve uma expulsão já, minha aqui. Faz 22 anos que eu tô só de Federação Paulista. Certo. E que eu trabalho aqui. Que eu trabalho no Campeonato Paulista. Teve acesso, teve até esse dia atrás do Monte Azul. E sempre foi bem, graças a Deus, nunca teve problema nenhum, sim. Certo. Senhor presidente, E a gente desculpa, agora, desculpa, pois não. a gente agora tá na reta final, que tem um jogo em casa decisivo semana que vem, que falta pouca coisa pra gente ter um acesso pro Campeonato da 2. Perfeito. De minha parte, satisfeito, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Tucunduva. Senhor presidente. Gostaria só Só a Procuradoria primeiro? Procuradoria? Doutor Bernardo, por favor. Só um esclarecimento, se você marca, que tem um momento do vídeo em que, justamente naquele vídeo em que o seu Elton estava destacado, que você chega do lado dele e você até acaba levando ele para o outro lado de onde estava ocorrendo o tumulto ali. Você poderia relatar um pouco sobre isso? Qual que foi a sua intenção em relação a isso? Sim, foi um momento na hora que o massagista veio, outro que deu a entrevista na última aí, foi na frente do Kim. Aí foi, deixa pra lá, e a parte daqui, a parte de lá, mas sem nenhuma agressão nenhuma mesmo. Entendeu? O movimento, então, foi no sentido de tirar o Elton de lá. Sim. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Agradeço a presença do senhor, então, está Obrigado a dispensado. todos, tá? Quem é agora, doutor Wesley? Agora vamos com o senhor... Luiz ou Leandro? O senhor Leandro. Então, senhor Leandro, por favor. O relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor Leandro. Bem-vindo a este tribunal. Primeiramente, gostaria de saber se o senhor já esteve presente aqui alguma vez? Primeira vez. Primeira vez. Quanto tempo o senhor é atleta profissional? 10 anos. 10 anos? 10 anos. 10 anos. Senhor Leandro, aqui a gente tem uma denúncia feita em relação ao senhor. Eu não sei se o senhor sabe a extensão das consequências dessa denúncia, mas tudo está girando, pelo que foi relatado, tanto em súmula quanto pelo que foi trazido a este tribunal, que iniciou-se um tumulto em virtude de uma provocação. Eu queria que o senhor começasse relatando o que aconteceu, como estava o clima do jogo no momento, por que teve essa reação do adversário, onde o senhor estava no momento, com as suas palavras, por favor. Boa tarde a todos. No momento que aconteceu isso aí, da nossa equipe fizemos o segundo gol, eu estava no banco de reserva. Todos nós saímos para comemorar, e o pessoal da outra equipe do 15 de Jaú, como os atletas e da comissão. No momento que nós fizemos o gol, nós saímos para comemorar. Acho que eles entenderam errado. No momento que ele estava passando também, os jogos que ele estava passando também, pelo gol que eles tiveram tomado e também na zona de rebaixamento que eles estavam brigando pela competição.
Eles entenderam os errados aí e vieram pra cima de nós. Mas no momento a gente só comemorou mesmo. O senhor foi substituído na partida, né? Saí machucado na partida. Tá até Você no foi banco. machucado? Sim. E o senhor teve algum problema já com algum adversário? Nenhum. E durante a comemoração do gol, como que o senhor comemorou? Comemorei escravejando mesmo. O senhor não saiu do banco de reserva? Não, saí do banco. No final do jogo, saí do banco e comemorei. Mas, tipo, nenhuma ofensa contra eles, não, entendeu? Eu só comemorei mesmo. E não foi em direção ao banco Não. da equipe adversária? Não. E quando a comissão técnica veio em direção a vocês, qual foi a reação do senhor aí? A gente vai tentar se defender também, porque em nenhum momento também teve agressão deles, não. Eles vieram, aí todos nós também saímos pra se defender, mas todo mundo saiu, eles vieram, mas não teve nenhuma agressão, não. Eu estou satisfeito, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Perguntas. Procuradoria, doutor Bernardo. Então, agradeço a participação do senhor. E por fim, o senhor Luiz, é isso, né, relator? O senhor Luiz, por favor, pode se aproximar, deixa o documento ali com o João e pode sentar na cadeira, pegar o microfone. O relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor Luiz. No tribunal, sim. Não. Voltei a jogar agora aqui no Brasil. Profissional há 4 anos. Na minha visão, foi a hora do nosso gol, foi a hora de comemorar. Em nenhum momento foi comemoração provocativa para instaurar uma briga. E sim, pelo que já foi falado, eu acho que pelos ânimos, pela classificação onde que estava o 15 de Jaú, não gostaram muito e vieram tirar satisfação. No vídeo eu sou o que aparece correndo. Não sei se vocês perceberam, eu sou que aparece correndo para trás, depois vai para trás de alguém, eu acho que era da federação. Não teve agressão nenhuma mesmo. Não teve agressão. Tanto que quando eu fui expulso, eu vim questionar o árbitro, ele falou que a minha expulsão estava sendo gerada por palavrões. Eu também não entendi depois que eu vi na súmula que tava socos e pontapés. Eu acho que palavrões e depois socos e pontapés é algo muito distante. Mas em nenhum momento teve agressão. Dá pra ver no vídeo eu só correndo. Acho que se eu ficasse parado aí teria uma agressão sim. Mas eu corri pra não chegar nada perto de mim. Não, nem conhecia. Na hora que eu cheguei, ele começou a alegar que eu tinha cuspido e eu tinha chegado há muito tempo atrás e ele veio pra cima de mim. Aí eu caio pra trás, correndo atrás, saindo que ele veio com uma intenção que eu vi que não era uma intenção que ia falar comigo. Eu corri, fiquei ali parado mais atrás. Aí na hora que ele chega perto de mim, que eu vejo que se eu ficasse parado eu ia acontecer algo comigo, eu corro e vou atrás não sei se era delegado, acho que não sei, era alguém da federação, e fico ali. Mas não teve agressão nenhuma. Mas eu acho que se eu ficasse parado, aí eu acho que eu ia ser agredido sim. Então o senhor não sabe por que o senhor foi, vamos dizer assim, o alvo dessa investida deles? Então, foi o que eu disse. Ele alegou que eu cheguei a cuspir nele. Mas eu fui o último a chegar ali. No momento da discussão, eu nem tava ali. Eu cheguei mesmo para separar e ele alegou que eu tinha cuspido. Perfeito, obrigado. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley, doutor Ricardo. É isso, presidente. Procuradoria, doutor Bernardo. Eu agradeço a presença do senhor. O senhor pode retornar ao seu assento. Tem a prova escrita, o doutor Wesley vai analisar quando do voto. É isso, doutor Wesley? Ou alguma observação a ser feita agora? A prova escrita que tem são as declarações do clube, certo? Exatamente, ambos São- pedidos de são pedidos de desculpas desculpa dos trocados. clubes. né? Ok. Bora. Doutor Bernardo, mais alguma prova a ser produzida? Satisfeito, presidente. Então eu passo a procuradoria para sua sustentação, por favor.
Obrigada, presidente. As provas demonstram que os denunciados agiram em contrariedade às regras de jogo, por isso, a Procuradoria segue nos termos da denúncia. Muito obrigado, doutor Bernardo. Está com a palavra pela defesa. Obrigado, presidente. Minha primeira participação aqui, apesar de já estar aqui antes, cumprimento o presidente, doutor Ricardo Conduva, doutor Wesley, doutora Sofia, primeira sessão de julgamento com você, é um prazer. Dando início à defesa, vamos começar em relação ao atleta Leandro, porque, a princípio, a anotação de súmula revela ele como o início ali do tumulto gerado. É importante ter em mente, primeiro, antes de qualquer coisa, que o depoimento trazido aqui nos ajuda a entender algumas coisas que, através do relato da súmula, por si só, a gente não consegue visualizar. O denunciado teria provocado o time adversário e isso teria gerado conflito. O depoimento dele é no sentido de que não houve provocação, houve uma comemoração de gol. Comemorar o gol e com isso gerou ali um tumulto. Ainda que houvesse uma provocação, doutor Ricardo, provocar não é infração disciplinar. O provocar é no jogo. Provocar torcida a gente sabe que é um tipo infracionário, mas ali, no momento do jogo, isso para muitos faz parte do futebol, é estratégia. Eu relembro os doutores auditores, por exemplo, o caso do Soteldo, em que ele pisa na bola e isso causa todo um conflito num jogo, numa partida também do campeonato. Não, na verdade, lá acho que era campeonato brasileiro, salvo engano, né? Contra o Vasco, e ali gera um conflito. Qual que é a reação? O time do Vasco, ele se posiciona contra. É a nuance desse tipo de situação. Um pode provocar e o outro pode reagir. Há nisso infração disciplinar somente se houver um excesso. E no presente caso, a denúncia em relação ao Leandro, a denúncia não, na verdade, a súmula em relação ao Leandro é provocar. Ele provocou. E qual que é a infração em relação a isso? No presente caso, nenhuma. Não pode ser a ele imputado nenhum ato para além da ideia de provocar após realizar um gol. Mas volto a dizer, o depoimento dele é no sentido de que foi uma simples comemoração. Está dentro dos limites que uma partida de futebol, entre aspas, aqui, aceita. Por isso que em relação ao atleta Leandro, por não ter havido qualquer infração disciplinar, a defesa pede que seja absolvido, mas que não sendo esse o entendimento dos doutores auditores, que seja levado em consideração um único ato. O ato de, ali após o gol, comemorar, e que isso, então, se essa comemoração gerou todo o tumulto, que seja levado em consideração um único ato que gera uma única infração, e não um ato que gerou mais de uma infração. Porque isso não é verdade. Atribuir a ele uma atitude antiética e também a participação em conflito, isso não corresponde à realidade do que a gente viu nos vídeos da partida. O que a gente viu foi um certo desentendimento entre os membros, mas que imediatamente, após os próprios envolvidos se separarem, o tumulto é cessado. Por isso que, em relação ao atleta Leandro, essa defesa entende que não há infração disciplinar, não sendo esse o entendimento, que seja levado em consideração um único ato para que seja aplicada a pena de advertência no artigo 258, tão somente. Em relação ao denunciado Luiz Lopes Neto, acho que o vídeo é o mais claro de todos em relação ao atleta Luiz. Quando o conflito, o tumulto ali, ele começa a tomar corpo entre as pessoas envolvidas, o Luiz é o primeiro a sair correndo. Como ele mesmo trouxe aqui através do depoimento dele, o membro da equipe adversária do 15 de Jaú, da comissão técnica, erroneamente estava atribuindo a ele um ato que ele não cometeu. Quando o atleta ele não é um atleta que busca confusão, porque a gente sabe que tem atletas que gostam disso, né? Que gostam desse conflito, gostam dessa confusão. Quando o atleta não é assim, ele faz exatamente o que o Luiz fez. Pegou e imediatamente se distanciou do conflito. Dr. Wesley, eu acho que a prova de vídeo ela é muito clara em relação a isso. O Luiz imediatamente corre em direção contrária. A ele não pode ser imputada qualquer participação em rixa, qualquer participação em conflito, porque essa ideia de participar de rixa ou conflito, ela prescinde de uma participação direta, de você estar ali, você brigar com um, brigar com o outro, você
literalmente dar causa a isso e manter aquilo vivo. O que o Luiz faz é exatamente ao contrário. Ele não começa o tumulto e quando o tumulto começa a ganhar o corpo, ele literalmente sai correndo. Em relação ao atleta Luiz, essa defesa pede também a absolvição dele, não sendo esse o entendimento dos doutores auditores, que seja levado em consideração também um único ato que poderia gerar uma única infração, e não um ato que gera mais de uma infração. No entendimento dessa defesa, dizer que o o atleta participar de um conflito e nesse conflito ele praticar uma agressão é até redundância isso, porque obviamente se você está num conflito, você tem essa agressão envolvida. Então, essa defesa pede que seja levada em consideração, caso não seja o entendimento dos doutores auditores, a absolvição do atleta Luiz, que seja levado em consideração um único ato que gera uma possível única infração, seja levado em consideração o artigo 258 para aplicação também da pena de advertência, caso os doutores não entendam pela absolvição. Em relação, eu vou passar adiante agora, vou passar o denunciado Bruno e o Flávio, que são os do 15 de Jaú, e vou dar sequência ainda no Ocimar, do Monte Azul, porque acredito que fique mais fácil para a gente conseguir reunir todas as fundamentações. Em relação a ele, ao denunciado Ocimar, no vídeo tem um momento que fica muito claro, até pedi para destacar isso, Dr. Wesley, no momento que eu estava coletando o depoimento dele, de que ele retira o Elton de lá, literalmente num ato de proteção ao treinador, falando assim, deixa quieto isso aqui, não precisa disso, vamos, a gente não começou essa confusão, vamos somente nos retirar daqui. Fica muito clara a intenção do Ocimar de cessar qualquer tumulto, de cessar qualquer conflito, de literalmente proteger o seu colega de trabalho, o Elton. Por isso que, em relação ao Ocimar, essa defesa também entende que não há qualquer infração disciplinar no ato dele. O próprio artigo 257 do CBJD, no seu parágrafo 2º, o Dr. Ricardo Tucunduva, ele relembra que, e eu falo relembra porque é uma questão que a gente precisa relembrar quando a gente fala de conflito. A pessoa que está ali tentando separar, ela não comete essa infração. A pessoa que está ali tentando separar, ela não pode ser imputada no artigo da infração. Ela estava ali porque ela estava tentando resolver a situação. E é isso que acontece em relação ao denunciado Ocimar, que é também o que acontece em relação ao denunciado Elton, por isso que já estendo aqui a defesa em relação a ele. O denunciado Elton é o treinador da equipe. Tem um histórico impecável, como ele mesmo mencionou. 20 e poucos anos de atuação no futebol e não ter uma denúncia perante a justiça desportiva revela o caráter de um bom treinador. De um treinador que está no jogo, é muito claro ao mostrar que todas as vezes que o Elton estava ali no meio, ele estava separando. No início do tumulto, o Elton, ele literalmente tira um atleta dele para cá, tira outro para cá, com a intenção de proteger os seus atletas, de falar, não, a gente não precisa disso, a gente acabou de empatar o jogo. Por isso que em relação ao denunciado Elton, a gente também não tem os elementos que caracterizam a infração disciplinar. Por isso que essa defesa pede também em relação a ele, senhor presidente, a absolvição por não ter qualquer elemento de agressão física e tampouco de participação em rixa ou tumulto. Que, volto a dizer, a aplicação do parágrafo 2º, nesse caso, é inevitável. A pessoa que está lá para separar não comete a infração disciplinar. E é o que ocorre em relação ao denunciado Elton também. Razão pela qual essa defesa pede a absolvição sem pedido subsidiário, porque nesse caso entende que seria até contraditório com o próprio pedido. Agora sim eu volto em relação aos denunciados Bruno e Flávio, e essa defesa também estende para ambos em conjunto, que entendo que a partir das imagens talvez sejam as duas pessoas que talvez estivessem mais animosas ali em relação ao conflito. Mas é preciso dizer novamente, Dr. Wesley, houve alguma agressão? Talvez quando a gente lê somente a súmula sem analisar o vídeo, soco e pontapé, sim, a gente trabalha com a ideia de agressão.
Só que o Dr. Ricardo Tucunduva, o vídeo ele é muito importante nesse caso porque ele demonstra que o que há ali por parte dos denunciados, também do 15 de Jaú, o Flávio e o Bruno, é somente aqueles atos de empurrão. Você tá na minha frente aqui, eu tô nervoso com o que acabou de acontecer no jogo, eu empurro aqui, eu empurro ali. Isso não é agressão. Isso pode caracterizar, talvez, uma certa hostilidade. Aí a gente pode caminhar nesse sentido para tentar entender o que de fato, para tentar, na verdade, aplicar o melhor direito no presente caso. Só que dizer que há no ato deles agressão é caminhar no sentido contrário do que a gente viu nas próprias imagens. Por isso que a defesa pede, em relação aos denunciados Flávio e Bruno, que seja desclassificada a conduta para o 250, por não existir qualquer agressão em relação ao ato deles, e que seja aplicada a pena de advertência tão somente. Por quê? Porque, de fato, a gente vê ali uma animosidade nos vídeos, mas eu preciso ressaltar, ambos não têm nenhum antecedente. Não é nem questão de reincidência, porque o CBJD traz a distinção, né? A gente tem a reincidência quando é dentro do lapso temporal de 1 ano, né, doutor presidente? Mas a gente tem os antecedentes que ficam no histórico da pessoa. No presente caso, não há sequer antecedentes em nome dos denunciados, por isso que a defesa pede que a aplicação de advertência seja levada em consideração, inclusive, e agora eu falo uma fala aqui para abarcar todos e finalizar essa defesa em relação a esses fatos, que os árbitros da partida, em dado momento, eles se colocam distante do tumulto e ficam somente observando. Eles estão ali ao lado e somente observando. Inclusive, quem passa as orientações para eles depois de quem teria que ser expulso, quem não, é o membro da federação que está lá também representando a federação e responsável pelo jogo, e que ele relata, ó, ali aconteceu isso, ali isso, e aí que o árbitro vem e toma a decisão. Só que, convenhamos, se tivesse ocorrido qualquer soco ou qualquer agressão de fato, esse teria sido o comportamento do árbitro de se colocar distante e não ir fazer cessar o ocorrido, porque o árbitro ele tem que ter a autoridade ali da partida. Se houvesse qualquer agressão, o árbitro teria de interferir. Ele teria interferido. E não foi o que aconteceu. Eles se colocam ao lado e ficam ali observando e literalmente esperam a situação acabar. E aí, quando acaba, eles dão seguimento na atuação deles. Por isso que essa defesa pede, é esse o pedido que faz em relação a esses denunciados. Em relação à agremiação Monte Azul, que ainda tem uma denúncia com ela, feita a ela, com base no artigo 206 do CBJD, essa defesa pede que seja levado em consideração os valores da tabela, não há provas em sentido contrário em relação ao atraso, então a aplicação da tabela, mas que os doutores auditores apliquem o brilhante entendimento que os doutores aplicaram em outros julgamentos que presenciei, de que, em não havendo reincidência da agremiação nesta temporada vigente, nessa temporada atual, que não seja levada em consideração a reincidência, somente o valor da tabela mesmo. Essa é a defesa que faço. Agradeço a atenção. Era um caso que exigia um pouco mais de atenção, era um caso mais delicado. Agradeço a todos. Obrigado, doutor Bernardo. O relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vou iniciar pelo mais simples aqui, que é a denúncia em relação à agremiação. Por incurso no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sendo reincidente específico, em que pese a argumentação do doutor Bernardo, não vou considerar a temporada, mas sim a reincidência específica, e vou condenar a agremiação ao total de R$ 1.200 pelo atraso de 1 minuto. Agora sim, parabenizando tanto a douta Procuradoria quanto ao doutor Bernardo pela brilhante defesa apresentada. Eu tenho que aqui um caso bem diferente para a gente julgar, porque se a gente se atentar bem ao artigo 257, participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida prova o equivalente. E aqui eu vejo que, até pelas imagens, não houve uma participação efetiva em rixa, houve pela maioria, pelo menos que eu pude ver, uma tentativa de evitar o conflito. Existiam duas pessoas mais exaltadas, ambas do 15 de Jaú, o senhor Bruno e o senhor Flávio, que partiram em direção à equipe do Monte Azul. Vi também
pelas imagens trazidas, que o senhor Bruno tentou desferir um soco no senhor Luiz, que aqui prestou depoimento, que também se desvencilha tentando, não houve efetivamente agressão, mas houve uma tentativa de agressão de ambos, isso fica bem evidente no vídeo, a meu ver. De modo que eu vou desmembrar aqui o julgamento para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Já adianto que, com relação ao artigo 257 de todos os denunciados, eu não vou considerar o artigo 257, eu vou absolver em relação ao 257 todos os denunciados. E, começando pelo senhor Leandro, em que pese o depoimento trazido aqui perante esse tribunal, as imagens que nós vimos, eu não vi como infirmar totalmente o relato da súmula com relação à provocação ao banco. A gente não tem imagem clara se realmente a comemoração foi direcionada ao banco do adversário, se não foi. Como a gente não pôde infirmar isso, o meu voto com relação ao senhor Leandro, como já dito, 257, absolvição, e no artigo 258, o meu voto é pela condenação em 2 partidas. Eu vou começar pelos atletas pela equipe do Monte Azul, depois o 15 de Jaú. Com relação ao senhor Luiz Lopes Neto, como dito aqui também, eu vejo que pelas imagens, como dito, não fica muito claro essa tentativa até que ele relatou de ser acusado de cuspir, de ser acusado de alguma coisa. O que eu vi foi um princípio de tumulto, alguma coisa foi dita e uma tentativa de agressão mútua entre ele e o senhor Bruno. De modo que, com relação ao artigo 257, eu absolvo o atleta. Com relação ao artigo 254A, eu desclassifico para o artigo 250 e condeno o atleta a 3 partidas de suspensão. Com relação ao senhor Ocimar, massagista da equipe Monte Azul, com relação ao artigo 257, como já dito, mas vou repisar todos os casos, vou absolver o senhor Ocimar, que muito mais tentou evitar o conflito do que efetivamente participar do mesmo. Vou desclassificar também sua conduta, não sendo possível infirmar totalmente o relato da súmula, para o artigo 258 do CBJD, condenando a 2 partidas de suspensão. Com relação ao senhor Elton Francisco, técnico da equipe Monte Azul, também absolvo com relação ao artigo 257. E com relação ao artigo 254, eu também desclassifico a conduta por artigo 258, também por não poder infirmar totalmente, em que pese nas imagens ser a pessoa que me parece mais tranquila para evitar o tumulto, eu vou dosar isso na pena e vou dar uma partida de suspensão. Partindo agora para o auxiliar técnico da equipe do 15 de Jaú, que me parece a pessoa mais exaltada ali no momento, em que pese ser uma briga por rebaixamento, nada justifica um profissional do futebol tomar uma atitude dessa com relação ao adversário. Justo ou injustamente provocado não é conduta que se espera de um profissional. Por esse motivo, eu absolvo ele do artigo 257. No entanto, eu vou condenar ele no artigo 254A, parágrafo 1º, a 4 partidas de suspensão. Não, desculpa. Peraí. Só um minuto. Aqui, no caso, ele é membro da comissão técnica. Isso, é isso. Então, são 4 partidas de suspensão pelo 254, que há efetivamente um soco ali que é possível ver. Em relação ao massagista do 15 de Jaú, por não ser possível ver nenhuma tentativa de agressão, mas sim o início ali do rompante em direção ao adversário, eu vou absolver com relação ao 257 e condenar, desclassificando a conduta 254A para 250, a 3 partidas de suspensão. Com isso, completo o voto. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Wesley. Como vota o doutor Ricardo Tucunduva? Cumprimento o relator e acompanho integralmente seu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Eu agradeço aqui a todos que manifestaram suas sustentações.
a Procuradoria, a Defesa. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes por seus depoimentos. É muito importante para a gente medir e esclarecer alguns pontos. Cumprimento o relator pelo seu voto. Também adianto que eu o acompanho. Então passo a proclamar o resultado. Ficando o senhor Bruno Luiz absolvido em relação ao 257 e condenado pelo 254A a 4 partidas de suspensão. O senhor Flávio Matias, massagista, fica absolvido em relação ao 257, tem desclassificado 254A para 250 e fica com 3 partidas de suspensão. O senhor Leandro Macedo fica absolvido em relação ao 257 e condenado pelo 258 a 2 partidas de suspensão. O senhor Luiz Lopes fica absolvido em relação ao 257, tem desclassificado do 254A para o 250 e aplicado 3 partidas de suspensão. Senhor Ocimar Manuel, massagista, fica absolvido em relação ao 257, tem como desqualificado 254A para o 258 e são aplicadas 2 partidas de suspensão. Senhor Elton Francisco fica absolvido em relação ao 257, tem como desclassificado 254A para o 258 e aplicada 1 partida de suspensão. E, por fim, a agremiação do Monte Azul por infração ao 206 fica aplicada uma sanção de multa de R$ 1.200. E assim proclamo o resultado. Deu para pegar tudo certinho aí? Muito obrigado a todos. Presidente, a defesa precisa do acordo. Dr. Wesley trabalha para os próximos dias. Passo então agora ao próximo item de Presidente, pauta. posso pedir um minutinho só para deixar o pessoal ir embora e passar as orientações para ele? É um Por minutinho favor, só. então a gente dá 2 minutinhos aqui de suspensão, tudo bem? Pode ser? A gente retoma, eu vou pegando água lá também, já volto. O 206, isso vai ser o primeiro, na verdade, agora. Tá. Também não sei no banheiro. Com o retorno do item 3 da pauta, processo 206/2025, relatoria do Dr. Ricardo Tucunduva, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A partida realizada no dia 19 de março de 2025 da equipe do Primavera, Sociedade Anônima de Futebol, contra o Esporte Clube Santo André. Foi denunciado o atleta Bruno Henrique Camilo de Oliveira, do Santo André, como incurso no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por desferir e atingir o soco no queixo do seu adversário, número 8, o senhor Luan Martins Gonçalves. Foi denunciado também o atleta Luan Martins Gonçalves, também no artigo 254-A do CBJD, por desferir e atingir com um tapa no rosto o seu adversário, o senhor Bruno Henrique Camilo de Oliveira. Também foi denunciado o senhor Pedro Henrique Fernandes de Castro, como incurso no artigo 258 do CBJD, ele é gandula, por não executar de maneira correta seu trabalho e retardar a fluência normal da partida. É esse o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Tem provas a serem produzidas?
A defesa está satisfeita. Satisfeito, senhor presidente. Então, com a palavra, a Procuradoria. Senhor presidente, a Procuradoria segue nos termos da denúncia. Muito obrigado, defesa. Obrigado, presidente. A defesa se vale totalmente do vídeo apresentado para dizer que é uma situação talvez fática muito semelhante com a tratada no processo passado, é o famoso empurrão, né? Essa defesa entende que o que ocorreu ali no lance específico é que os atletas denunciados, primeiro, na verdade, o denunciado Luan Martins, atleta da Primavera, ele se coloca ao meio do atleta denunciado Bruno, da equipe do Santo André, e o goleiro da sua equipe. Antes ali, o que houve foi um princípio de tumulto entre ambos. Ele até empurra o atleta adversário, o Bruno Henrique, também denunciado no processo, mas com o objetivo de deixá-lo longe dos seus atletas que estavam atrás dele. Nisso, o goleiro, companheiro do denunciado Luan, ele se aproxima e é muito claro o movimento do Luan de usar os dois braços para separar, literalmente, os dois atletas. Ele se coloca ao meio com os dois braços, assim, para separar o seu goleiro e o denunciado Bruno Henrique do Santo André. Nesse caso aqui, poderia imputar a ele a ideia do 257 também, de que ele teria ideia só, né, porque não é o artigo da denúncia, mas de que ele teria separado o conflito. Aqui eu entendo que não seria o caso, porque ele de fato está junto ao denunciado também, Bruno Henrique, do Santo André. Ele acaba trocando empurrão antes com o denunciado. Então, essa defesa pede que, em relação aos dois atletas denunciados, tanto do Primavera quanto do Santo André, seja levado em consideração essa ideia de empurrão, e não que houve qualquer agressão física nos termos do artigo 254. Por mais que tenha havido ali um empurrão, isso não configura agressão. Essa defesa pede que seja desclassificada a conduta por artigo 250, por entender que a situação ocorrida ela muito mais se encaixa, né, numa análise do artigo 250 do que 254. Trata de agressão física. Só que eu volto a defender uma tese que eu sempre defendo em julgamentos como esse, que é o qual? Há o conflito entre os atletas na partida, que é normal do futebol. O futebol, ele é um jogo jogado com esse tipo de provocação. Tem quem caia e tem quem faça. Se o juiz da partida entendeu que advertir os atletas com cartão vermelho, dada os empurrões que foram trocados, foi a medida correta, essa defesa entende que a expulsão que gera a suspensão automática por si só já é capaz de satisfazer esse ciclo punitivo da pena. Porque a interpretação do juiz é: vocês trocaram empurrões, isso não é o ato que eu espero aqui da partida, os dois estão expulsos. Eles ficam automaticamente suspensos da próxima partida. A pergunta é: há gravidade suficiente para agravar essa punição na justiça esportiva? Eu entendo que quando o atleta tenta empurrar para provocar e depois o atleta revida, ambos estão ali jogando o seu jogo da provocação. Eles deram o azar de ser expulso ambos. Tem juiz que dá só cartão amarelo para isso, porque é uma interpretação que se faz da norma. Essa defesa pede que seja, antes de tudo, absolvido os atletas por entender que não há gravidade, no caso, para agravar a punição. Mas não sendo esse o entendimento dos doutores auditores, que seja desclassificado, então, para o 250, numa análise de que uma hostilidade ali seria melhor representada do que uma agressão física. E aí, neste caso, pede ainda a conversão da punição em advertência, que eu vou até conferir aqui, mas eu tinha notado que não tem reincidência para esses atletas. Mas eu vou pedir um breve minuto só para conferir. Não tem reincidência em relação ao atleta Bruno Henrique, nem antecedentes, na verdade. Em relação ao atleta Luan, há uma reincidência, mas 258, e essa defesa entende pela reincidência específica para gerar o agravamento da punição, o que não ocorre no presente caso, por isso que pede a aplicação de advertência tão somente. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Bernardo. O relator está com a palavra para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Bernardo pela defesa e vou atendê-lo ao pedido da defesa no que diz respeito à desclassificação. Analisando as imagens, realmente eu não vi uma agressão física, então desclassifico e condeno ambos os atletas. No artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, bem como condeno também o senhor Pedro Henrique Fernandes de Castro, o gandula da partida, com 15 dias de suspensão. É esse. 250 com quanto, Dito? 250, uma partida cada um. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado. Com o voto, doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o relator e acompanho integralmente. Muito obrigado. Então, em ambos os casos, bom, cumprimento as sustentações, cumprimento aqui o voto do relator. Então, fica definido por unanimidade de votos que o senhor Bruno e o senhor Luan têm desclassificado do 254A para o 250, em ambos com uma partida de suspensão. Quanto ao Gandula, o senhor Pedro Henrique, fica aplicada uma suspensão de 15 dias, por infração ao 258. Próximo processo da pauta, item 4, processo 207 de 2025, relatoria do Dr. Wesley, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 207 de 2025, jogo entre Esporte Clube Taubaté e São José Esporte Clube, realizado no dia pela Paulista 2, realizado no dia 19 de março de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Cristiano Robert do Amaral, por incurso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2º, da equipe do São José, pois, conforme relato do árbitro, após o término da partida, o árbitro foi chamado para revisar uma possível situação de conduta violenta, e o jogador número 7 desferiu um chute com as travas da chuteira na coxa do seu adversário, de número 5, motivo pelo qual foi expulso após o término da partida, após recomendação do VAR, informando ao técnico da equipe o ocorrido. A douta Procuradoria junta prova de vídeo e com relação ao senhor, aliás, a douta Procuradoria também apresenta denúncia em desfavor do senhor Romário Souza da Silva, gandula da equipe do Taubaté, por incurso no artigo 258, conforme relato na súmula, ele foi expulso por retardar a reposição de bola. Como dito, a defesa escrita, a prova de vídeo juntada tanto pelo Sindibol quanto pela douta Procuradoria. Esse é o resumo, senhor presidente. Muito obrigado, Dr. Wesley. Alguma prova a ser exibida? Prova de vídeo. Por favor. Seu depoimento pessoal, isso? Aqui ele abre para mim. São vídeos diferentes, né? Um é depoimento pessoal, o outro é... Boa tarde a todos. Meu nome é Cristiano Robert, estou aqui para a não tem muita justificativa, né, porque é um ato que é muito subjetivo. É possível já desculpa apresentado pelo adversário, que inclusive é a nome dele, jogamos juntos. Mas não tem muito que justificar pelo ato, você não está arrependido disso, porque isso não pode acontecer no futebol, em uma partida onde ele estava se estressando também, porque estava no jogo,
do seu clássico nas quartas de finais, mas só para mostrar um arrependimento e esperar que a situação seja resolvida o mais breve possível para não dar continuidade na minha carreira. Obrigado. Mais alguma prova, senhores? Não? Então a Procuradoria está com a palavra. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Doutor Bernardo pela defesa. Obrigado, presidente. Bom, em relação a essa denúncia específica, quando eu estava em contato com o clube, eles perguntaram, doutor, você acha que a gente precisa fazer um depoimento pessoal, o atleta não consegue ir, querem um vídeo? E eu falei para eles, ó, sinceramente, a imagem capta ele, né, dando aquele chute. Falei, o depoimento pessoal dele é só se for um arrependimento sincero vindo da parte dele, que sirva ali para demonstrar essa intenção de corrigir um erro. E aí o próprio clube falou assim, não, mas ele manifestou que ele quer gravar o vídeo. Por isso, então, que eu decidi trazer. É um tipo de vídeo que eu não trago em situações como essa, porque não muda a responsabilidade, mas para demonstrar que o erro, quando se assume o erro, é aí que você tem a oportunidade de mudar de fato, de não cometer mais esse erro. E essa defesa pede, de maneira muito técnica, atenção a alguns pontos só do processo, que é o artigo 254-A, ele trata na sequência ali em seus parágrafos das hipóteses em que a vítima ali do ato, ela não pode seguir na partida ou ela fica impedida até mesmo de continuar no campeonato, de exercer sua profissão. Não é o caso do presente processo. E por que não é? Porque o ato em si, o chute que ele dá, ou até pedir permissão para falar o chutinho, ele não tem o poder nenhum de causar uma lesão ali ao atleta adversário. Volto a dizer, isso por si só exclui a responsabilidade do denunciado? Não, mas nos ajuda a entender a gravidade do ato que essa defesa aqui reputa ser uma gravidade mais baixa considerado aos outros casos de agressão física que a gente está acostumado a lidar. Essa defesa também destaca de maneira técnica outro ponto do processo que diz respeito à ausência de reincidência específica do denunciado, o que justificaria, então, a aplicação da pena no patamar mínimo, e é o que pede em relação ao denunciado Lucas Barbosa Rodrigues. Em relação ao denunciado Romário Gandula, essa defesa também, de maneira muito objetiva, por entender que o trabalho do Gandula é repor a bola, pede a aplicação da pena no patamar mínimo, também devido à ausência de reincidência. É o pedido. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bernardo. Com o relator. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Bernardo pela defesa. Também agradeço a manifestação da doutora Procuradoria. Vou inverter o julgamento, começando pelo Gandula, o senhor Romário Souza da Silva. Meu voto é pela condenação, como já vem amplamente sendo decidido por essa primeira comissão, pelas penas do artigo 258 a 15 dias de suspensão. Com relação ao senhor Cristiano Robert do Amaral, conforme depoimento, ele confessa o ato, em que pese o doutor Bernardo minimizar o chute, a trava da chuteira pode causar um estrago, principalmente se for uma trava de alumínio, então não é algo esperado de um jogador, principalmente de um Paulista 2 profissional. Em que pese não ser reincidente específico, meu voto é pela condenação do atleta no artigo 254-A, a pena de 5 partidas de suspensão. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Com o voto do doutor Ricardo Tucunduva. Acompanho o relator. Também cumprimento as sustentações realizadas, o relator pelo seu voto e pelas razões aqui já lançadas, eu acompanho integralmente. Então, por unanimidade, fica com uma condenação pelo 254-A, a 5 partidas de suspensão ao atleta Robert do Amaral e uma sanção de 15 dias por infração ao 258 ao Gandula, senhor Romário de Souza. Passo agora ao quinto e último processo da pauta, processo 208 de 2025, relatoria Dr. Wesley também, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 208 de 2025, jogo entre Esporte Clube Taubaté e Primavera Sociedade Anônima do Futebol, pelo Paulista 2, realizado no dia 23 de março de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação Primavera, por incurso no artigo 206 do CBJD, por dar causa ao atraso de 3 minutos ao início da partida. A agremiação é reincidente e esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, Procuradoria. Presidente.
Considerando que a pontualidade deve ser seguida em rigor, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutor Bernardo, pela defesa. Apenas respeitado a tabela. Muito obrigado. Obrigado, relator, por seu voto. Obrigado, senhor presidente. Seguindo o entendimento dessa primeira comissão, meu voto é pela condenação da agremiação Primavera aos 3 minutos de atraso a R$ 2.400, pela reincidência R$ 4.800. É como voto, senhor presidente. Então, o relator propõe uma sanção de 4.800, já consideradas as questões de reincidência e valores da tabela. Como vota o doutor Ricardo Tucunduva? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, também cumprimento a todos, acompanho. Então, fica aplicada uma sanção de R$ 4.800 à agremiação Primavera. Chegamos assim, então, ao final da nossa pauta. Declaro encerrada mais essa sessão. Agradeço a presença de todos e a colaboração para mais uma sessão que funcionou muito bem. E a todos, semana que vem tem sessão? Então, até a outra semana. Muito obrigado a todos.